Você vai morrer sem nunca ter vivido de verdade, e o pior é que você já sabe disso. Não porque sua vida foi curta, não porque faltaram oportunidades, mas porque você passou a maior parte do tempo dentro da sua própria cabeça, lutando contra coisas que nunca chegaram, sofrendo por situações que nunca existiram e carregando um peso invisível que ninguém te pediu para segurar. Feche os olhos por um segundo. Pense em quantas noites você ficou acordado preocupado com algo que, no fim, não aconteceu do jeito que você imaginava. Pense em quantas manhãs você começou já esgotado, antes mesmo de o dia ter feito qualquer coisa contra você. Pense em quantas vezes uma palavra de alguém ficou na sua cabeça por horas, dias, semanas, enquanto a pessoa que a disse já tinha completamente esquecido. Isso não é vida. Isso é uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. E o mais cruel de tudo? A chave sempre esteve na sua mão. Mas antes de continuar, quero que você faça algo agora mesmo. Coloque uma mão no peito, sinta seu coração batendo. Ele está batendo sem que você peça. Seus pulmões estão respirando sem que você mande. Seu corpo está funcionando com uma perfeição que sua mente nunca conseguirá replicar com todo o seu controle e toda a sua preocupação. A vida já está acontecendo dentro de você, perfeitamente, enquanto sua mente insiste em criar tempestades do nada. Essa é a primeira grande lição. A vida sabe o que está fazendo. Você é quem precisa aprender a confiar nela. O budismo ensina algo que parece simples quando você lê pela primeira vez, mas que muda completamente sua existência quando você realmente compreende. O sofrimento não vem do que acontece com você, ele vem do quanto você se agarra ao que acontece com você. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Pense nisso com calma. A dor de perder alguém é real, a dor de falhar é real, a dor da incerteza é real. Mas o sofrimento que dura semanas, meses, anos depois disso, esse é construído pela sua mente, que se recusa a soltar o que já passou. Imagine que você está segurando uma tigela cheia d'água com as duas mãos. Se você a aperta com força, aterrorizado de derramar uma única gota, seus braços tremem, suas costas doem, cada passo se torna uma tortura. Mas se você relaxa um pouco, apenas o suficiente para se mover com naturalidade, a tigela parece mais leve. O peso não mudou. O que mudou foi a sua relação com ele. É exatamente isso que acontece com a vida. E aqui está algo que ninguém te conta quando você está no meio de uma crise. Quanto mais você tenta controlar uma situação que está fora do seu alcance, mais ela te controla. Você não está segurando as rédeas estão te segurando. Cada tentativa de forçar um resultado que não é seu para forçar te prende mais fundo na armadilha da ansiedade. E sabe qual é o resultado final de toda essa luta? Exaustão. Uma exaustão que não é física, é existencial. É a exaustão de alguém que brigou com o vento por anos e anos e nunca venceu. A maioria das pessoas acredita que vai encontrar paz quando tudo estiver resolvido, quando a conta bancária estiver cheia, quando o relacionamento estiver perfeito, quando o trabalho estiver garantido, quando os filhos estiverem bem, quando o futuro estiver seguro. Mas esse dia nunca chega, porque a mente que espera a perfeição para descansar nunca vai descansar. Ela sempre vai encontrar mais uma coisa para resolver, mais um problema para antecipar, mais um cenário para temer. Existe uma palavra em sânscrito que o budismo usa para descrever esse estado, samsara. É o ciclo do sofrimento que se perpetua quando a mente não aprende a soltar. Samsara não é um lugar, é um padrão. É a mente girando em círculos, sempre buscando, sempre resistindo, sempre insatisfeita. E o que alimenta o samsara não é a vida em si, é o apego, é a crença de que se você segurar com força suficiente, você pode impedir que as coisas mudem. Mas tudo muda. Sempre mudou. Sempre vai mudar.
A única questão é: você vai mudar junto ou vai se partir tentando ficar parado? Os mestres budistas repetem isso há mais de 2.500 anos. A paz interior não começa no dia em que tudo fica perfeito. Ela começa no dia em que você para de exigir que tudo seja perfeito. Tente algo por apenas 24 horas. Deixe as coisas serem como são. Deixe as pessoas serem como são. Entre em ação apenas onde sua presença é genuinamente necessária. Você vai se surpreender com o quanto sua mente fica mais leve quando ela para de se meter no que não é assunto dela. Porque a verdade é que sua mente não se preocupa porque a situação é grave. Ela se preocupa porque acredita que esse é o trabalho dela. Sua mente é como um segurança super zeloso que nunca aprendeu a descansar. Ela patrulha mesmo quando tudo está bem. Ela inventa problemas só para se manter ocupada. Uma demora vira catástrofe. Um comentário casual vira ataque pessoal. A incerteza vira ameaça. Uma expectativa vira obsessão. E a parte mais trágica de tudo isso é que aproximadamente 90% do que você teme nunca se concretiza da forma que você imaginou. As maiores dificuldades da sua vida chegaram de onde você menos esperava. Então, por que continuar se torturando com o que ainda não chegou? Por que dar uma vantagem à dúvida? Há uma história muito conhecida no budismo que ilustra isso perfeitamente. Um fazendeiro tinha um único cavalo e um dia o cavalo fugiu. Os vizinhos foram até ele e disseram: "Que azar o seu." O fazendeiro respondeu apenas: "Talvez." No dia seguinte, o cavalo voltou trazendo consigo 3 cavalos selvagens. Os vizinhos disseram: "Que sorte a sua." O fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Os vizinhos disseram: "Que azar." O fazendeiro disse: "Talvez." Na semana seguinte, soldados vieram recrutar jovens para a guerra. O filho com a perna quebrada não foi levado. Os vizinhos disseram: "Que sorte." O fazendeiro respondeu apenas: "Talvez." Essa história não é sobre passividade. É sobre a sabedoria de reconhecer que você nunca tem a visão completa. O que parece um desastre hoje pode ser a virada que salva sua vida amanhã. E o que parece uma bênção hoje pode ser o começo de algo que vai te ensinar as lições mais duras. Quando você para de rotular tudo como bom ou ruim, quando você para de reagir de forma exagerada a cada curva da estrada, você começa a viver com uma leveza que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Observe o que acontece quando alguém fala algo que te machuca. Não são as palavras que te drenam. É o fato de você se agarrar a elas, repeti-las mentalmente, analisá-las em loop, imaginar respostas, construir narrativas inteiras em cima de uma frase que talvez nem tenha sido dita com maldade. Quando uma situação te preocupa, não é a situação em si que te destrói. É a sua mente reproduzindo ela em câmera lenta, de ângulos diferentes, com finais cada vez piores. Quando você está esperando uma resposta, não é o silêncio que te consome. É a sua recusa em aceitar que nem sempre você vai ter o controle sobre o tempo das coisas. Agora imagine uma mente que não se agarra. Uma mente que percebe, compreende e solta. Essa mente não é fraca. Ela é livre. Você não pode impedir as ondas de chegarem, mas você pode aprender a surfar em vez de se afogar. Existe um conceito budista chamado de mente de principiante, Shoshin em japonês. É a capacidade de olhar para cada situação como se fosse a primeira vez, sem o peso de julgamentos anteriores, sem o fardo de expectativas acumuladas. Uma criança pequena não sofre com o futuro. Ela está completamente aqui, agora, presente neste momento, não porque ela seja ingênua, mas porque ela ainda não aprendeu o hábito destrutivo de viver em outro tempo que não seja o presente. Nós nascemos com a mente de principiante. A vida nos ensina a perdê-la. O budismo nos ensina a recuperá-la.
Olhe para os mestres Zen. Eles vivem no mesmo mundo caótico que você, nas mesmas cidades barulhentas, com as mesmas pressões, as mesmas perdas, as mesmas incertezas. No entanto, eles se movem como se nada pudesse realmente tocá-los. Por quê? Porque eles entenderam que a paz não está nas circunstâncias perfeitas. Ela está no espaço interno que você cria entre você e o que acontece ao seu redor. Esse espaço, essa respiração, essa pausa, essa não reação, é o que muda tudo. E esse espaço não é algo que você encontra, é algo que você cria deliberadamente, conscientemente, uma respiração de cada vez. Quando alguém te provoca, entre o estímulo e a sua resposta existe um espaço. Nesse espaço está a sua liberdade. A maioria das pessoas nunca descobre esse espaço porque reage antes mesmo de perceber que ele existe. Elas vivem no piloto automático, sendo arremessadas de emoção em emoção, de reação em reação, sem nunca realmente escolher como querem se sentir. Mas você pode escolher. Sempre pôde. Você só precisa pausar o tempo suficiente para lembrar disso. O sofrimento começa quando você dá importância demais a pessoas e coisas que não merecem tanto de você. Quando você confunde problemas reais com problemas imaginários, quando você se pune mentalmente por coisas que estão completamente fora do seu controle. No momento em que você vê isso com clareza, um alívio imenso te inunda, porque você finalmente entende: quanto menos você se agarra ao desnecessário, mais leve você fica. Quanto menos energia você entrega ao que te esgota, mais força você recupera. Quanto menos você tenta segurar o que está escorregando pelos seus dedos, mais paz você sente. Você não precisa que tudo seja perfeito para ser feliz. Você só precisa parar de brigar com tudo. Agora quero falar sobre algo que raramente é discutido, mas que é talvez a fonte mais profunda de sofrimento na vida moderna: a comparação. Aí sua mente não apenas se preocupa com o futuro e rememora o passado, ela também vive constantemente medindo você contra outras pessoas, contra versões idealizadas de si mesmo, contra o que você achava que a vida deveria ser a essa altura. E nessa comparação interminável você sempre perde, porque a mente comparativa não compara de forma justa. Ela compara o seu bastidor com o palco iluminado dos outros. Ela compara seus momentos mais fracos com os momentos de maior brilho de quem você admira ou inveja. O budismo chama isso de mente do macaco, uma mente que pula de galho em galho sem descanso, sempre em movimento, sempre agitada, sempre insatisfeita com onde está porque está olhando para onde o outro está. A cura para a mente do macaco não é a perfeição, é a presença, é trazer sua atenção de volta para o que é real, para o que é seu, para o que está aqui agora, não o que fulano tem, não o que você deveria ter conquistado, não o que o mundo espera de você, o que está aqui, o que é seu, o que é real. À medida que você solta as preocupações desnecessárias, algo notável acontece. A vida começa a parecer respirável de novo. A tensão no seu corpo diminui, sua mente clareia. Coisas que pareciam esmagadoras ontem de repente parecem gerenciáveis, não porque elas mudaram, mas porque você mudou. O budismo ensina que a transformação real não acontece quando o mundo fica mais simples, ela acontece quando a sua relação com o mundo fica menos violenta. Quando você para de travar guerras internas contra tudo que se move, quando você para de forçar controle sobre o incontrolável, você começa a viver num nível diferente da maioria das pessoas. Você provavelmente já conheceu alguém que permanece estranhamente calmo mesmo no meio do caos. Você se pergunta como essa pessoa faz isso? Não é que a vida dela seja perfeita, é que ela não doa sua energia para coisas que não merecem. Ela não se envolve emocionalmente no que não é dela para resolver. Ela não rumina palavras inúteis. Ela não deixa os outros roubarem sua paz. Essa pessoa aprendeu uma lei fundamental.
O que você alimenta, cresce. O que você ignora, desaparece. Alimente o medo e ele toma conta. Alimente a preocupação e ela te sufoca. Alimente a necessidade de controlar tudo e você perde tudo. Mas alimente a paz, mesmo que um pouquinho, e ela naturalmente se expande. Existe uma prática budista que os monges usam para cultivar exatamente essa paz. Ela se chama metta, ou meditação da bondade amorosa. Aí ela começa não com o mundo, não com seus inimigos, não com as pessoas que te magoaram, ela começa com você mesmo. Porque aqui está uma verdade que muitas pessoas relutam em aceitar. Você não pode oferecer o que não tem. Você não pode amar genuinamente se está vazio por dentro. Você não pode ser pacífico com o mundo se está em guerra consigo mesmo. A prática do meta te ensina a primeiro oferecer bondade a si mesmo, não arrogância, não autoindulgência. Bondade. A mesma bondade que você ofereceria a um amigo querido que está sofrendo. Tente isso agora. Coloque a mão no peito e diga internamente: que eu seja feliz, que eu seja saudável, que eu esteja em paz. Sou estranho? Talvez. Mas pense no quanto você seria diferente se desde criança tivesse recebido essa mensagem em vez de exigências, críticas e pressão. Agora você pode dar isso a si mesmo. Sempre pode. Você começa a se importar menos com o desnecessário quando percebe que não precisa entrar em toda discussão, que não precisa ser perfeito, que não precisa explicar sua alma para pessoas que não têm capacidade de compreendê-la, que não precisa forçar o que não é seu, que não precisa da aprovação de ninguém para saber quem você é. Um mestre Zen disse certa vez ao seu aluno: no dia em que você não tiver mais medo de decepcionar as pessoas, você será livre. É exatamente isso. Uma mente que não se importa com o desnecessário é uma mente livre, e essa liberdade começa nos pequenos momentos. Quando alguém fala com rispidez, você escolhe não absorver a energia daquela pessoa. Quando a vida te sobrecarrega, você respira antes de reagir. Quando as coisas parecem travadas, você afrouxa o aperto em vez de apertar ainda mais, porque muitas vezes não é a situação que está bloqueada, é você. Sua mente está crispada em torno de uma única ideia: tem que ser do meu jeito. Mas a vida não obedece à sua vontade. Ela segue o próprio ritmo. E aqui está a parte mais bonita. Quando você solta a necessidade de controlar cada resultado, as coisas frequentemente começam a se encaixar naturalmente, porque você parou de resistir a elas. Você flui com a correnteza, você se torna como a água, a vida se abre para mentes flexíveis e se fecha para mentes rígidas. Lao Tzu, o sábio que fundou o taoísmo, dizia que a água é o elemento mais poderoso do mundo, não porque ela luta, mas porque ela nunca luta. Ela flui ao redor dos obstáculos. Ela encontra o caminho de menor resistência e, com o tempo, ela escava até a rocha mais dura. Ou você já viu o Grand Canyon? Foi esculpido pela água, não pela força, pela persistência suave e pela ausência de resistência. Seja como a água, não porque você é fraco, mas porque você é sábio o suficiente para saber que a força verdadeira não precisa se provar a cada momento. À medida que você alivia o interior, algo quase mágico acontece. Você volta à vida, você começa a notar detalhes que sua ansiedade escondia, a suavidade de uma respiração lenta, o calor da luz da manhã entrando pela janela, o sabor simples de um café, a presença de alguém que você ama. Nada disso é extraordinário por si só, é a sua presença plena que o torna extraordinário. Enquanto sua mente está entulhada de preocupações, você nunca está verdadeiramente onde está. Você está fisicamente lá, mas não está de verdade. Você come sem saborear, você ouve sem escutar, você olha sem ver, você abraça sem sentir. E depois, anos mais tarde, você olha para trás e se pergunta por que a vida passou tão rápido,
Por que você não aproveitou mais? Por que tantos momentos preciosos escorregaram pelos seus dedos como areia? A resposta é simples e dolorosa. Você estava ausente, não de corpo, de alma. Você estava sempre em outro lugar, no passado que não volta mais, no futuro que ainda não chegou, na preocupação de hoje, na ruminação de ontem, em qualquer lugar menos aqui, menos agora, menos presente. O presente não é apenas um conceito filosófico bonito, é o único lugar onde a vida realmente acontece. O passado existe apenas como memória na sua mente. O futuro existe apenas como imaginação. A única coisa que é real, concreta, palpável, é este momento, este exato momento. E enquanto você estiver vivendo em qualquer outro tempo, estará perdendo a única coisa que realmente tem. O budismo enfatiza isso. A felicidade não é algo que você persegue, é algo que emerge naturalmente quando a mente se acalma. A alegria já está dentro de você. Você só precisa remover as camadas de medo e controle que a estão sufocando. Pense na sua mente como um lago. Quando ventos fortes sopram, a água fica agitada, turva, inquieta. Mas quando o vento cessa, o lago se clareia e reflete tudo com perfeição. Sua mente funciona exatamente assim. Ela não está quebrada nem fraca. Ela está sendo açoitada por pensamentos inúteis demais. No momento em que você decide se importar menos, mesmo que só um pouquinho, o vento interior diminui. De repente você enxerga com mais clareza, sente com mais profundidade, a compreende com mais veracidade. Você para de reagir por impulso, você se torna um mestre de si mesmo em vez de um prisioneiro da emoção do momento. Quero falar agora sobre relacionamentos, porque é ali que a maioria das pessoas sofre mais profundamente e é ali que os ensinamentos budistas sobre o desapego são mais mal compreendidos. Muita gente ouve a palavra desapego e pensa que significa não amar, que significa ser frio, distante, indiferente, que significa não se importar com as pessoas que fazem parte da sua vida. Mas isso é o oposto do que o budismo ensina. O desapego budista não é a ausência de amor, é a presença de um amor mais maduro, mais limpo, mais livre. É a diferença entre amar alguém e precisar de alguém, entre querer o bem de alguém e tentar controlar alguém, entre amar e possuir. Quando você ama com apego, você sofre. Sofre quando a pessoa age diferente do que você esperava, sofre quando ela muda, sofre quando ela precisa de espaço, sofre quando ela comete erros, sofre com o simples fato de que um dia, inevitavelmente, você ou ela vai partir. E esse sofrimento contamina a própria relação. Você começa a amar com medo, com controle, com expectativas, e o amor que deveria ser a coisa mais libertadora do mundo se torna mais uma prisão. O amor com desapego é diferente. É o amor que diz: eu te amo como você é, não como eu preciso que você seja. É o amor que celebra a presença sem temer a ausência. É o amor que deseja a felicidade do outro, mesmo quando essa felicidade não inclui você da forma que você imaginava. Esse amor não precisa ser recíproco para existir, não precisa de garantias para florescer, não precisa de controle para ser real. E esse é o amor que não machuca, não porque é menor, mas porque é maior, é mais amplo, tem espaço para a imperfeição, para a mudança, para a vida. E o resultado mais belo de tudo isso, você não se torna apenas mais feliz, você se torna mais sábio, você toma decisões melhores, você se cansa com muito menos facilidade. Você não precisa mais provar nada, você evita conflitos inúteis, você para de temer a perda do que precisa partir e de esperar ansiosamente o que ainda precisa chegar. Você se torna algo raro neste mundo. Uma pessoa que não é mais governada pelo medo. Você também percebe que muitas das suas preocupações não eram nem suas para carregar.
Não eram o seu papel, a sua batalha, a sua responsabilidade. Mas como sua mente foi treinada para sofrer, ela tentou carregar tudo. A verdadeira felicidade budista está em reconhecer o que pertence a você e o que não pertence. Lide com o que você pode controlar, solte o que não pode, respire no espaço entre um e outro e continue caminhando. Um dos segredos mais poderosos para soltar é aprender a não absorver o que não é seu. Os mestres budistas frequentemente dizem: a maior parte do sofrimento não vem do que acontece com você, vem do que você absorve sem discernimento. Você leva as emoções dos outros pessoal demais, carrega fardos que não são seus, deixa palavras que magoam afundar fundo dentro de você, quando elas nunca foram destinadas a te guiar, apenas a te ferir. Mas uma mente sábia, uma mente que se importa menos, uma mente liberta do reflexo de personalizar tudo para de absorver indiscriminadamente. Quando alguém fala com raiva, aí você percebe que a raiva daquela pessoa é sobre ela, não sobre você. Você não absorve. Quando alguém critica sem razão, você entende que isso reflete o estado interior de quem fala. Você não deixa entrar. Quando você testemunha frieza ou injustiça, reconhece que é a tempestade interior de outra pessoa transbordando. Você não deixa isso entrar em você. Isso não é indiferença, é inteligência espiritual. Sua mente é como uma casa. Você pode abrir a porta para algumas coisas e fechá-la para outras. Isso não é falta de amor. É proteção sagrada. Você não precisa estar aberto a tudo. Você não precisa ser afetado por tudo. Você não precisa deixar que qualquer pessoa perturbe a sua calma. A paz interior não é um estado de sorte. É uma disciplina suave, mas firme. Você aprende a dizer internamente: isso me diz respeito, a isso não me diz respeito. Com o tempo, esse discernimento remove um peso enorme, porque você percebe que muito do seu sofrimento vinha de deixar as tempestades dos outros entrarem no seu campo emocional. Imagine sua mente como uma tigela d'água. Cada emoção emprestada que você deixa entrar cria ondas. Cada palavra dura que você aceita sem filtro agita a superfície. Cada preocupação que você pega de outra pessoa se torna o seu fardo. No dia em que você para de absorver tudo que passa, sua água interior se clareia, pensamentos mais claros surgem, uma visão mais verdadeira emerge, você percebe o que é realmente seu. Aqui está a chave. Quanto menos você se preocupa com o que não pode controlar, mais você domina a sua paz. A serenidade não vem de um mundo exterior perfeito. Ela vem da sua capacidade interior de dizer não às perturbações desnecessárias. Muitas pessoas confundem desapego com fuga. Pensam que se importar menos significa escapar da vida, tornar-se frio, distante ou desinteressado. Mas o budismo ensina o oposto. O verdadeiro desapego é uma forma mais elevada de amor e maturidade. Não é fugir da vida. É atravessar a vida sem ser destruído pelo que você encontra no caminho. Fugir é medo. Desapegar é compreensão. Fugir é se fechar. Desapegar é permanecer aberto sem ser vulnerável a tudo. Fugir é abandonar o que você ama. Desapegar é amar sem sofrimento desnecessário. O desapego budista não tira nada, ele clarifica. Ele te permite amar sem se perder, ajudar sem se esvaziar, ouvir sem absorver as feridas dos outros, dar sem esquecer de si mesmo. Você se torna livre não por largar tudo, mas por largar o que dói dentro de tudo. Você pode amar alguém profundamente sem carregar o peso das tempestades interiores dessa pessoa. Você pode perseguir grandes objetivos sem ansiedade constante pelo resultado. Você pode viver no meio do barulho enquanto protege o silêncio interior. Você pode atravessar dificuldades sem deixar o sofrimento te definir. Essa força silenciosa, mais sentida do que explicada,
Surge de saber o que merece energia e o que merece passar sem ser tocado? Cada apego desnecessário é como um fio envenenado te prendendo no trabalho, nos relacionamentos, nas memórias, nos medos, nas expectativas. Você puxa e puxa até não conseguir mais se mover. Mas no momento em que você solta um único fio, algo relaxa, algo respira. Você percebe que não precisava estar tenso para avançar, preocupado para ter sucesso ou agarrado para amar profundamente. Você pode viver, agir, amar e criar sem correntes mentais. É isso que os mestres chamam de liberdade interior. Uma liberdade que não depende de dinheiro, de lugar, de família, de trabalho ou de circunstâncias. Ela começa com uma única decisão. Eu escolho a paz em vez do controle. A partir desse momento, tudo muda. Você não é mais puxado pelo medo, você é guiado pela clareza, você não é mais arremessado pelas emoções, você é sustentado pela tranquilidade, você não é mais engolido pelas preocupações, você está relaxado no que pode realmente fazer. Existe um ensinamento budista que diz: se tem solução, por que se preocupar? Se não tem solução, por que se preocupar? Na primeira vez que você ouve isso, pode parecer simplista demais, mas quanto mais você reflete sobre isso, a mais percebe que é uma das sabedorias mais profundas já expressas em palavras, porque toda preocupação se encaixa em uma dessas duas categorias. Ou tem solução, e então a energia deve ir para agir, não para se preocupar, ou não tem solução, e então a preocupação é puro desperdício. Em nenhum dos casos a preocupação serve. Em nenhum dos casos ela ajuda. Em todos os casos ela drena. Então, o que fazer em vez de se preocupar? Agir quando é possível agir. Soltar quando não é. Respirar em ambos os casos. Confiar no processo mesmo quando você não consegue ver o caminho inteiro à sua frente. Porque você nunca viu o caminho inteiro à sua frente. Você nunca vai ver. E ainda assim sempre chegou onde precisava chegar. Sempre encontrou o próximo passo quando foi necessário. Sempre. Você não precisa se tornar um monge ou se retirar para um templo para viver mais levemente. Você não precisa reformular toda a sua vida de uma vez. Você só precisa mudar a forma como se relaciona com as coisas. Começa nos seus pensamentos, na forma como você deixa as coisas passarem, na respiração antes de reagir, em soltar o que te machuca, em não absorver o que não é seu, em escolher uma preocupação a menos a cada dia. Começa em pequenos gestos que a maioria das pessoas considera insignificantes. Quando você acorda de manhã e a primeira coisa que sua mente faz é criar uma lista de problemas, você respira. Você nota isso acontecendo e você escolhe conscientemente não embarcar naquele trem ainda. Você fica onde está por um momento, você percebe a cama, a luz, o ar, o silêncio ou o barulho ao redor. Você existe antes de começar a se preocupar. Esse momento, esse único momento de presença antes que a mente tome conta, é uma vitória. Uma vitória pequena. Mas é exatamente assim que a transformação acontece, não em um grande evento dramático, mas em 1000 pequenas escolhas de retornar para si mesmo. Na visão budista, a felicidade não é um milagre. É higiene mental, limpeza diária de preocupações desnecessárias, liberação gradual de apegos tóxicos e a escolha de parar de alimentar o sofrimento quando a vida já te dá desafios reais suficientes. A maioria das pessoas sofre porque tenta controlar o incontrolável. Os sábios encontram paz ao se mover com o que a vida oferece. Há um conceito no budismo zen chamado não-mente ou mushin. Não é a ausência de pensamento, é a ausência de apego ao pensamento. É a capacidade de pensar sem ser pensado, de sentir sem ser varrido pela emoção, de observar o que passa pela sua mente como você observa nuvens passando pelo céu, sem precisar segurar nenhuma, sem se assustar com nenhuma,
sem precisar que o céu seja diferente do que é. Você tem pensamentos, mas você não é seus pensamentos. Você tem emoções, mas você não é suas emoções. Você tem medos, mas você não é seus medos. Há uma parte de você que observa tudo isso acontecer, que é mais profunda, mais estável, mais silenciosa do que qualquer pensamento ou emoção que já passou por você. Conectar-se com essa parte é o que o budismo chama de despertar, não um evento dramático, não uma iluminação súbita, mas um reconhecimento gradual, gentil, de quem você realmente é para além de tudo que sua mente diz que você é. Você pode escolher ser leve num mundo pesado, você pode escolher a calma no caos, você pode escolher ser o mestre de si mesmo quando tudo ao seu redor muda. Ninguém pode te impedir. Essa é a sua liberdade, esse é o seu caminho. Pause agora, não amanhã, não quando a vida ficar menos corrida. Agora. Respire fundo, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Por este único momento, solte tudo o que está carregando: o passado que não volta, o futuro que não chegou, a opinião do outro, a expectativa que você criou, o medo de errar, a necessidade de controlar. Solte tudo isso por este único momento. Sente isso? Esse alívio que você está sentindo agora, por menor que seja, essa é a sua natureza verdadeira. Esse é o estado que sempre esteve disponível para você, que sempre estará. Não importa o que aconteça ao redor. Aí olhe para a sua vida e diga, em voz alta ou só no silêncio do seu coração: a partir de hoje vou me importar menos com o desnecessário. Vou viver mais no que é real. Vou respirar antes de reagir. Vou soltar o que não é meu para carregar. E vou confiar que a vida sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não sei. Isso é tudo o que precisa para começar uma transformação profunda. Não perfeição, não heroísmo, apenas essa escolha, repetida todos os dias, em pequenos momentos, um depois do outro. Você já deu o primeiro passo ao chegar até aqui. Que a sua mente seja leve, o seu coração seja livre e o seu caminho seja claro. Namastê.